Continuando a parte de administração indireta, né? Administração indireta. A segunda entidade aqui são as fundações públicas. Elas são definidas como patrimônio personalizado. Então, se a atividade da autarquia ele era baseado num serviço, né, prestado pela administração pública, serviço da administração pública. Aqui a fundação pública. Aqui é a personificação de um serviço da administração pública, aqui é a personificação de um patrimônio. Patrimônio da administração pública. Então os entes eles destacam uma parte do seu patrimônio e lhe conferem a personalidade jurídica. E essas fundações públicas são instituídas para uma finalidade específica. E essa finalidade específica vai estar estabelecida em uma lei complementar. Então não são atividades típicas, né? São atividades atípicas. Tem sua criação autorizada por lei, diferente da autarquia, ela é criada por lei, e a fundação pública ela é autorizada por lei. Exemplos de fundação pública aqui, o CNPq, as universidades federais. Elas não têm fim lucrativo. As fundações públicas, elas podem ser fundação pública de direito público, criada por lei específica, assim como as autarquias, então elas são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, né? Praticamente a mesma coisa que uma autarquia. Ela é criada por uma lei específica. E a fundação pública de direito privado, ela é autorizada por uma lei específica, assim como a sociedade de economia mista e a empresa pública. Segundo o STF, a OAB não é autarquia e nem fundação. Então não é autarquia, não é fundação, mas é uma entidade sui generis. Né? Porque os outros conselhos de profissões, como CRO, CRM, CRF, são autarquia ou normalmente autarquias, né? E a OAB não é nem autarquia nem fundação. Continuando aqui, a sociedade de economia mista e empresa pública, elas são criadas para exploração de atividade econômica, né? A fundação, mesmo que ela seja aqui de direito privado, ela é parte de um patrimônio personalizado e é instituída para uma finalidade específica, né? Já que não, a sociedade de economia mista e empresa pública, ela é criada para explorar atividade econômica. Mas só quando essa atividade econômica é necessária aos imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Né? Por exemplo, petróleo, mercado financeiro, mercado bancário, né? Produção de avião, esse tipo de coisa. Sujeitam-se às mesmas regras das empresas privadas, então mesmas regras das empresas privadas, com algumas pequenas diferenças. A criação ela é autorizada por lei específica, assim como a fundação pública de direito privado, inclusive de alguma subsidiária. E tem aqui como exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, Petrobras, e de empresa pública, Caixa Econômica, Correio, Infraero. Tá? A empresa pública ela vai ser 100% 100% público. As ações, né? O domínio da empresa. E aqui não, aqui vai ser só a maioria, né? A maior parte, a maioria, mais de 50%, vai ser público. Sociedade de economia mista é sempre sociedade anônima. Aqui pode ser qualquer forma de registro comercial. E a diferença entre elas também vai ser falado aqui depois. Então, segundo o STF,
Ele estendeu a imunidade tributária também para empresa pública que preste serviço público. Né? Se for uma empresa pública que explore atividade econômica, não pode, mas se for uma empresa pública que preste serviço público, por exemplo, os Correios, também vai ter imunidade de impostos. Então, Correio não tem incidência de imposto. Sociedade de economia mista federal são sempre julgadas na Justiça Estadual. Então, mesmo sendo federal, se for sociedade de economia mista, vai ser Justiça Estadual. Só será julgada na Justiça Federal se a União constar como assistente ou como oponente. Então, se eu tiver aqui a União, ali no caso, né, no litígio, atuando como assistente, no caso, ou oponente do caso, aí vai ser na Justiça Federal. Se não, via de regra, quase sempre estadual. E se for uma empresa pública federal, vai ser na Justiça Federal. E se for uma empresa pública estadual ou municipal, vai ser na Justiça Estadual. Não há privilégios processuais, nem para a sociedade de economia mista, nem para a empresa pública. Diferente da autarquia e fundação pública. Essas aqui elas têm privilégios processuais, que é, se eu não me engano, é o quadro para recorrer, não, o quadro para responder e o dobro para recorrer. Uma coisa assim, mas não tenho certeza. Então, um quadro comparativo aqui, prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Né? Se for prestadora de serviço público, é imune a imposto, né, por entendimento do STF. Tem responsabilidade objetiva, assim como a autarquia e fundação pública, né? É responsável pela atuação dos seus servidores, mas depois pode fazer uma ação regressiva contra ele. Não pode falir, e pode sofrer impetração de mandado de segurança. Já as empresas públicas ou sociedade de economia mista que exploram atividade econômica, elas não são imunes a impostos, Opa, aqui eu risquei, mas não era para riscar, né? Porque tem imposto, incidência de imposto. Tem responsabilidade subjetiva, pode falir, então uma Petrobras, Banco do Brasil pode falir, né? Caixa Econômica pode falir. Não pode sofrer impetração de mandado de segurança. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, isso aqui não pode ter mandado de segurança. Aqui, Correio, que mais que presta serviço público ali? Infraero, não sei se vocês consideram ou não. Bom, mas vamos botar no Correio aqui. O Correio pode sofrer impetração de mandado de segurança. E, que é comum aos dois, ambos têm que licitar. E regime de contratação é de emprego público, mas mediante concurso. Ambos têm que observar a execução de concurso. Mais um órgão aqui uma entidade da administração indireta. Lembrando aqui que a administração indireta, qualquer questão que falar em órgão está errado. Não existe órgão da administração indireta. O órgão é da administração direta. A administração indireta, existem essas entidades aqui. A última delas aqui é consórcio público, que é a união entre dois ou mais entes da federação com a finalidade de prestar serviço público. Prestar serviço público com pessoa jurídica própria, que ela vai ser de direito privado ou de direito público. Se for de direito público, é uma associação pública e tem natureza de autarquia. Né? A natureza dela vai ser de autarquia. Assim como a fundação pública de direito público, aqui, né, a pessoa jurídica de direito público, a associação pública também vai ser
natureza de autarquia. Elas podem ser horizontais, se for na mesma esfera, por exemplo, vários municípios, ou vertical, em esferas diferentes, por exemplo, um estado e mais 2 ou 3 municípios. Eu esqueci de apagar de antes, mas aqui é a mesma coisa, né? União entre 2 ou mais entes da federação, com finalidade de prestar serviço público, com pessoa jurídica própria, de direito ou privado, que é chamada de associação civil, sem fins lucrativos, obedece em parte à legislação civil e em parte à legislação de direito público. Só que funciona com regime seletista. E pode ser um consórcio público, direito público, né? Uma pessoa jurídica de direito público. Nesse caso é uma associação pública, tem a natureza de autarquia, faz parte da administração indireta de todos os entes participantes e apresenta o regime estatutário. Então, o consórcio público ou pode ser por estatutário, se for público, de pessoa jurídica de direito público, ou pode ser por seletista, se for pessoa jurídica de direito privado. Associação civil, nesse caso, no outro caso, associação pública. Pode ser horizontal ou vertical. Consórcios podem ser contratados diretamente pelos entes consorciados. Então, o consórcio e o ente consorciado eles podem fazer um contrato direto, né, sem licitação. Deixa eu riscar aqui, sem licitação. Contrato direto, com dispensa de licitação. Mas só entre o consórcio e o ente consorciado, né, não outros entes. Os entes eles assinam um protocolo de intenções, que depois é ratificado em lei em cada ente, e finalmente vira um contrato de constituição do consórcio público. Né, mas existe esse protocolo de intenções aqui. Aqui um quadro comparativo, então, entre os entes da administração indireta. Em relação à atividade, da autarquia é típica, e fundação é atípica, empresa pública atípica, sociedade de economia mista atípica. Então, o único que é típico é o da autarquia, que é o serviço está atuando, executando um serviço público, né? Típico da administração pública. Exemplos, então, aqui, INSS, Conselho de Fiscalização Profissional Regional, né? O CRO, por exemplo. Exemplo aqui de fundação pública, FUNAI, IBGE, né? Que são patrimônios desvinculados dos entes ali, personalizados, para atender uma atividade específica definida em lei complementar. Exemplo aqui da empresa pública Caixa Econômica e da Sociedade de Economia Mista Banco do Brasil. Pode fim lucrativo? Não pode. Na autarquia? Não pode. Na fundação pública? Mas pode na empresa pública e pode na Sociedade de Economia Mista. Pessoa jurídica de direito público, aqui público ou privado. Se for fundação pública de direito público, é basicamente a mesma coisa que uma autarquia. E a de direito privado, né, que vão ser as fundações normais. A empresa pública sempre pessoa jurídica de direito privado e sociedade de economia mista sempre pessoa jurídica de direito privado. O regime jurídico de pessoal estatutário na autarquia e fundação, CLT e CLT na empresa pública e sociedade de economia mista. Juiz competente para tratar dos litígios na Justiça Federal, se for a autarquia federal, Justiça Estadual, se for uma autarquia estadual municipal, Justiça Federal, se for uma fundação federal de direito público, e Justiça Estadual, qualquer outra, né? Fundação pública de direito privado. E fundação pública de direito público, só que não federal, né? Estadual, municipal também é na esfera estadual. Se for empresa pública, na Justiça Federal, se for federal, estadual, se for estadual, municipal. E a Sociedade de Economia Mista é na Justiça Estadual via de regra, a não ser quando a União
a União ela for assistente ou opoente. Nesse caso vai ser na Justiça Federal. Existe privilégio processual? Sim, para os 2 primeiros, não para os 2 últimos. Licitação? Sim, sim. Via de regra, sim. Via de regra, sim. Não é tudo que precisa licitar. Por exemplo, senão o Banco do Brasil ia ter que licitar, ou a Caixa Econômica ia ter que licitar para abrir uma conta, para alguém abrir uma conta, vender uma conta.